San Pemage Sardom Pola Yansin Jugi Yudruni Pema Juni Jisundra Cordo Cadro Man Pecor Chi Chi Jai Sudadrun Chi Chinji Lam Direk Suzau Guru Pema Si Jiom Ho Jin Yu Ji Nu Chan San Pema Ge Sardom Pola Yan Zin Chugin Yudruni Pema June Jisundra Cordo Cadro Man Pecor Chi Chi Jai Sudadrun Chi Chinji Lam Chir Shek Susau Guru Pema Si Jihom Ho Jin Yu Ji Nu Chan San Pema Ge Sardom Pola Yan Sin Chugin Yudruni Pema June Jisundra Cordo Cadro Man Pecor Chi Chi Jai Sudadrun Chi Chinji Lam Chir Shek Susau Guru Pema Si Jihom Sanji Chodan Soji Chonan La Jancho Bardo Dani Kyabsuchi Dagi Jin Soji Pe Sonanchi Drola Penchir Sanje Droparshon Sanje Chodan Soji Jonala Jancho Bardo Dani Kyabsuchi Dagi Jin Soji Pe Sonanchi Drola Penchir Sanje Droparshon Sanje Chodan Soji Jonala Jancho Bardo Dani Kyabsuchi Dagi Jin Soji Pe Sonanchi Drola Penchir Sanje Droparshon. Então, perguntas, dúvidas, comentários, queixas? Marcinha, com relação aos 8 pontos, né, já que a gente entrou no assunto, então é uma etapa intermediária, né, para reconhecer a não dualidade, não é a etapa final, tem a etapa seguinte para reconhecer digamos, nossa verdadeira natureza. Yes. Né? Você tem alguma dica assim para eu saber quando que a gente fez acúmulo de 8 pontos o suficiente? Que Claro, coisa, quero ver, né? Hã?
Vamos ver como que você sai dessa, né? Que coisa, hein, Egon? Podia ter feito uma pergunta assim particular, né? Era mais fácil. A gente vai sentir os frutos, né, dessa prática de 8 pontos na medida... assim, o termômetro, vamos dizer, né, para a gente perceber os frutos dessa prática é a sensação de liberdade em relação às marcas, né, às emoções. Então é difícil dizer quanto que cada um vai ter que acumular, né? Vai depender o quanto a gente colocar isso em prática, não só durante o momento formal, mas a todo instante a gente está testando, né, a realidade. Então isso pode ser rápido, mas isso também pode ser demorado, né? Se a gente faz isso uma hora por dia em casa e, sei lá, quando lembra durante o dia. Mas a gente tem um voto... A gente pode fazer um voto para nós, sabe? Não precisa não faz para ninguém, porque daí se não fizer a gente fica sem jeito, né? Mas faz para você mesmo isso. Esse voto de não se distrair o máximo possível. Porque daí vai da realidade de cada um daí, né? O quanto isso vai estar, o quanto você vai estar, né, dedicado a esse olhar, a investigar a realidade. Quanto mais você fizer, melhor, mais rápido, não é? Mas a gente tem essa tendência, a gente investiga, e daqui a pouquinho a gente diz... Ontem acho que a gente comentou, né? Acho que vou dar uma relaxada agora. Está meio tensa essa coisa de 8 pontos. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou me distrair um pouquinho. Falar umas besteiras, ouvir outras. Uhum. Daí é sempre isso, né? Se a gente quiser... Porque os frutos dos 8 pontos, o fruto, né, o repouso nessa presença primordial, ela não é uma experiência específica, ela é uma sensação de liberdade em relação a qualquer experiência. Por isso que eu também, assim, é um pouco misterioso, né? Porque a gente fica aguardando uma experiência de presença, justamente pela nossa familiaridade na dualidade. Então, o que eu vou ver? O que eu vou sentir? Onde é que eu vou estar? Para onde eu vou? Tem gente que pergunta isso para o Lama. Lama, e a pessoa, quando ela se ilumina, ela vai para onde? Né? Ela não vai para nenhum lugar, né? Ela está aqui, onde sempre esteve, né? Mas reconhecendo as coisas como elas são. E, principalmente, tendo uma sensação profunda de liberdade em relação àquilo que ela experimenta. Então, liberdade é a melhor palavra, né, para expressar o que seria a consciência primordial, né, diante de qualquer coisa que surge. Você não está preso, você se sente realmente num campo de possibilidades. Você está num campo de possibilidades para expressar qualquer coisa a qualquer momento, mas nesse campo de liberdade, justo que é todo cheio de possibilidades, você pode repousar sem precisar manifestar nada. Por isso que tem o repouso na presença. E depois tem o exercício da presença em qualquer outra, por dentro de qualquer outra experiência. Então a presença, quando a gente repousa na consciência primordial, não é que agora você ficou ali, agora não posso mais sair, então eu não vou nem entrar, né? Eu quero viver. Não, é tudo possível. Você repousa na sua inteireza. E quando você se expressa, né, você tem as experiências, mas você continua se sentindo inteiro. Não está mais pela metade, como a gente se sente agora, né? No reino da carência. Eu preciso das coisas. Você acha que me sai bem assim, Ego? O que você acha? Sim? Então tá. Mas eu diria para vocês isso, né? Estudem, né? Ouçam principalmente vejam os vídeos do Lama,
falando sobre os 8 pontos, falando sobre Prajna Paramita, façam sim com que a mente fique encharcada de Prajna. Se você já sabe decor de 1 a 8, de 8 a 1, de 8 a 5, de 7 a 3, você sabe todos os pontos. Item A, item B, item C, comentário, tudo do que o Lama falou sobre 8 pontos. Aí deixa a mente assim, como se tivesse... Lembra quando você teve que decorar a tabuada? Eu lembro mais ou menos assim da sensação de estar decorando assim, né, aquilo. Até que tem uma hora que está lá, te perguntam 7 vezes 1. 7. Coisa mais, né, delícia para a criança quando ela sabe dizer assim, 7 vezes 5, 35. É? Assim, nossa, eu nem fiquei lá olhando nada, aquilo... É? Então, os 8 pontos, a gente faz isso, a gente se familiariza com as explicações, com os comentários, com a ordem daquilo, né? Até que aquilo se torna a base para o teu pensar. Porque isso é Prajna Paramita. Prajna Paramita dá uma outra base para a gente se relacionar com os conteúdos da realidade. Hoje, quais são os conteúdos? Qual é a base, né, que a gente tem para se relacionar com os conteúdos da realidade? Visão dual. Vedana, gosto e não gosto. Visão estratégica, 12 elos. Está lá a roda da vida, né? Vai ficar fazendo estratégias para manter o que gosta, para perto, manter longe o que não gosta. Aí vai colhendo frutos, vai dizendo yes, yes, yes. Isso, ó, viu? Essas são as inteligências, os saberes comuns. Aquilo que a gente vai transmitir para as nossas crianças, né? Como é que se faz um pão bem feito? Não é? Como é que se arruma direitinho no domingo? Não é? Como é que prepara uma lasanha? Como é que faz para chamar a atenção? Como é que faz para evitar, né, que o vizinho do lado faça barulho? São as coisas da vida comum, né? Todo mundo tem suas receitinhas. E a gente comemora isso como se fossem vitórias. Manter o que gosta perto, manter longe o que não gosta. Isso parece a maior vitória. Isso não entender nada, né, da vida. Porque não tem como sustentar isso. Tem uma hora que vai falhar. A inteligência, o saber comum vai falhar. E por isso que essa é a visão Vajra, ela não falha. Ela não é uma visão específica para uma determinada situação e não é para outra. É para qualquer momento, é para todas as coisas. Não tem o que resista à visão Vajra. Não importa que seja diferente. Então fica encharcado, né, dos comentários, tudo. Você já é capaz de dizer para as pessoas, retiro de 2015, de verão, no 3º vídeo. Está lá. Porque daí vai ser muito natural. Daí o que vai acontecer? Como você tem essas instruções, você vem fazendo o teu silêncio. E o silêncio, como eu falei, ele permite a troca de inteligência. Como você está se soltando da base usual, porque quando você senta para fazer teu silêncio, você está se soltando da tua forma de ser. Esse é o ato de coragem da meditação. Está se soltando do controle das coisas. Está se soltando de ser o que você sempre foi. De pensar como você sempre pensou. Você agora é apenas uma testemunha de tudo o que até então foi a sua vida. Aí como você vai tendo esse descolamento, e você está lá se encharcando de Prajna Paramita, aí vai tendo uma troca ali, coisa mais assim, liso. Você está sendo liso com você mesmo. Vai se descolando de uma inteligência, vai preparando a outra já ali na entrada do lado. Quando vê, você é Prajna. Quando vê, você está usando essa visão a todo instante. E você não se engana mais, não quer mais ingenuidade. Você não vai se consolar agora com, né, essas vitórias aí de gosto e não gosto. Isso é limitação, isso é fragilidade. Certo? Tratado? Então pronto. Oi. Marcinha, uma dúvida sobre a coemergência, sobre a não dualidade. É a mesma coisa. Não se preocupe.
Assim, eu percebo, é muito fácil detectar com as pessoas, assim. Eu percebo que cada pessoa é parte desse eu construído. As características, o movimento. Só que algumas coisas eu não consigo identificar em mim. Assim, um exemplo, se uma pessoa é muito violenta, eu não consigo encontrar isso, eu não consigo reconhecer isso. A minha dúvida é, na coemergência, é porque eu tenho isso em algum grau ou porque simplesmente eu reconheço aquele conceito? Se o cara bate numa mulher é violência, então eu reconheço isso dentro de mim. E o quão importante é investigar isso? Porque, eu reconheço, então, que há uma parte violenta dentro de mim. E qual não é também superficial isso? Assim, então isso eu não quero, porque acaba sendo. Então, essas duas. O Alan Wallace, no retiro passado, ele falou isso. Se você quiser se conhecer, se quer conhecer a sua personalidade, olhe para as pessoas à sua volta. E aquilo que você falar das pessoas faz parte da sua personalidade. Se você quiser conhecer todos os meandros, né, desse teu personagem, é o que você vai encontrar nas pessoas à sua volta. Porque pensa uma coisa, quando a gente diz que a pessoa é violenta, eu não estou por dentro da pessoa para saber se ela se sente violenta. Então, cada vez que eu digo alguma coisa, eu estou localizando em mim aquilo que eu considero e que eu vivi e que eu sou capaz de gerar como violência. Pode ser que eu não esteja nesse momento gerando isso, vivendo isso, mas quando o outro emite alguns sinais, eu localizo em mim algo que é a violência. Mas eu localizo nos meus conceitos ou na minha personalidade? É junto, né? É junto isso. A gente não tem conceitos que não venham da nossa própria personalidade, né? Sempre é coemergente. Né? Todos os conceitos, eles são uma experiência nossa. Não é? E é assim, olha, a gente é capaz de fazer qualquer coisa, dependendo das circunstâncias. Então, quando a gente olha para um ser super violento, e a gente se escandaliza, é porque a gente não está entendendo como que o ser ele é resultado de vários elementos. Assim como nós. Para a gente dizer hoje, né, nós super dignos, assim, nossa, eu sou um ser pacífico. Né, eu sou assim, civilizada. Né, olha o tom da minha voz, né? Eu sou alguma coisa, né? Aí a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Porque essa forma da gente estar se expressando nesse momento é resultado. Se a gente não tem visão Vajra, eu estou falando, né? Nós como personalidades ainda, né, construídas. Se mudar, estamos aqui num retiro, né? A ideia é fácil ser civilizado aqui, né? Com licença, muito obrigada. Não, pode passar. Namastê. Né? Aquela coisa assim, tudo fofo, né? Aí a gente vai para algum outro lugar, né? Onde as pessoas empurram umas às outras. Elas nem sabem que você é uma praticante e te criticam. Aí a gente vai ver se lá dentro aquilo realmente, né, é só espaço ou se a gente tem essas marcas de violência. Vamos supor se a gente for torturado. Se chega alguém e começa a arrancar uma unha de cada vez, olhando para os teus olhos e rindo de você. A gente não testou, a gente não foi testado nesse... Desculpem, eu choquei agora, né? Fazer o quê, né? A gente tem que ter uma imaginação, trabalhar a imaginação, né? Então a gente não sabe se nós formos ameaçados, torturados, abusados, humilhados. A gente não sabe o quão civilizados nós seremos, né? Então, enquanto a gente não reconhecer a consciência primordial, o personagem que a gente está exercendo nesse momento, ele é capaz de qualquer coisa. Os mestres dizem isso, a gente tem sementes para fazer qualquer coisa. Só faltam as circunstâncias. Então, a gente pode agora estar exercendo
né, nutrindo sementes de virtude. Porque a gente se familiarizou com isso em outras vidas, nessa vida a gente teve pais virtuosos, daí a gente foi olhando e foi se habituando com isso. Mas se a gente tivesse tido uma outra formação, nós tínhamos um solo fértil para estar roubando, para estar matando, para estar enganando, para estar competindo. Não falta isso na nossa mente. Não falta. A gente tem que realmente acreditar que enquanto a gente está se manifestando como mente dual, qualquer coisa cabe ali, gente. É só treinar. Nós temos a mente do treinamento. É só mudar um pouquinho o panorama, daqui a pouco a gente está sentindo outras coisas. Por que os mestres tibetanos, alguns deles falaram isso, né? O meu maior receio enquanto eu estava sendo torturado era perder a compaixão pelo meu torturador. Porque eles sabiam que se a compaixão desaparecesse, eles teriam perdido o reconhecimento da sua verdadeira natureza. Eles teriam caído na condição de dualidade e olhariam o outro como alguém violento, um torturador. Né? Então esse era o maior receio deles, porque a compaixão é justamente, ela vem junto com a sabedoria. Então olha como é delicado o nosso trabalho, né? A gente nunca pode subir em cima de um salto e dizer assim, estou liberado, liberada. A gente não sabe, a gente tem que ir sempre com essa delicadeza, né? De ir olhando as circunstâncias, vendo o que surge, exercitando esse olhar de lucidez, de investigação, porque qualquer coisa pode acontecer conosco no futuro. Né? Não há garantias que tudo vai ser cor-de-rosa. Tá? Então, na medida que a gente aponta algum tipo de violência, a gente reconhece violência. Então, um mestre, quando olha a violência, ele sente compaixão, ele não julga, ele não sente aversão. Isso, exatamente. O Lama Santen fala isso, né? Ele diz assim, que não adianta a gente eliminar as pessoas que estão manifestando violência. A violência, ela está numa nuvem. Né? Em Alaya Vijnana, esse depósito de marcas do reino humano, qualquer um de nós, dependendo das circunstâncias, pode acessar essa marca e manifestar. E bem feitinho ainda. Né? Assim, nossa, foi você? Pois olha, nem eu sabia que eu era capaz. Porque a mesma pessoa depois não se reconhece. Diz, não era eu. Tem muitas pessoas que dariam tudo para voltar um segundo atrás e não terem feito o que fizeram. Não era eu. Certa, daí a outra pessoa que escutar fala assim, pois não era mesmo. Está certo o teu pensamento, está certo a tua sensação, não era você. Porque não tem um você. Nós somos muitas coisas, nós somos qualquer coisa como manifestação. A gente vai sendo um a cada instante. O que permanece? A consciência primordial, original, da onde brotam esses vários eus. Então está certo, como identidade dual, várias possibilidades, várias formas de ser. O que permanece de uma para outra? A consciência primordial. Então esse que disse não era eu, ele de alguma forma ele diz, mas eu estava ali também. Mas o que estava ali era a consciência primordial. Não era tinha um personagem, mas esse personagem passou. Por isso que agora você, numa outra situação, não entende o que aconteceu. Você só vestiu uma roupa e se assustou. Só para finalizar. Então, eu reconheço, eu tenho essa violência. Então, agora eu vou estar mais atenta para os atos, para não manifestar isso. Mas a única coisa que eu tenho que fazer é meditar. Prajna Paramita. Prajna Paramita. O Prajna seria eu reconheci, identifiquei e tal. Isso. Então agora não tem outra forma para não manifestar ou até. A gente não sabe. A gente não sabe, exatamente. Porque esse é o treinamento. Que a gente não sabe as circunstâncias que vão surgir. Por isso eu treino agora, em que está tudo bem. Eu treino o olhar, eu treino esse olhar lúcido com as coisas. Eu não vou me apegar às coisas boas agora, porque elas vão mudar. Mas eu vou aproveitar que está tudo razoavelmente favorável e eu vou furar a aparência desse favorável também.
Porque daí quando as coisas mudarem e de repente são circunstâncias mais difíceis, eu estou aberta para aquilo. Eu não estava agarrada naquela fofura cor-de-rosa, né, que estava tudo bem. Não, as coisas mudaram. O meu olhar é o mesmo agora, porque eu exercitei sempre isso. Por isso que Prajnaparamita está além de bem e mal. Eu não tô querendo nada a meu favor ou julgando o que é contra mim agora. Eu quero visão Vajra. Porque se eu me apegar às coisas boas, quando as coisas mudarem, eu certamente vou manifestar aversão e agressividade. Mas como eu não estou apegada a nada, eu vou manifestar essa visão. E provavelmente compaixão. E sempre isso, gente. Não nos escandalizemos com as coisas. Se a gente se escandaliza com o comportamento de alguém, é porque aquilo está lá dentro e hoje está segurando para não mostrar para ninguém. Por isso eu me escandalizo quando alguém, enfim, demonstrou. Eu jamais. Claro, meu amor, vai segurando aí, vai segurando a onda para você ver. Tem uma hora que você não vai segurar. Então, com tudo que a gente se escandaliza, é porque a gente está guardando aquilo lá. Tem uma moralidade brutal conosco e aí naturalmente com as outras pessoas. Então, se a gente quiser realmente ajudar as pessoas, né, manifestar amorosidade, não pode se escandalizar, não pode ter essa noção, essa moralidade, né, de certo e errado. Tudo pode. Se não fosse assim, não aconteceria. Tudo pode, tudo é natural. Só que o que acontece? A mente das pessoas está confusa. Aí elas manifestam confusão. Mas se você se escandalizar com a confusão das pessoas, você nunca vai ajudá-las. É como um médico entrar no hospital e não quer ver doença, não quer ver inflamação, não quer ver sangue. Então não pode ser médico. Se a gente quiser ser amigo das pessoas, é amigo de verdade, gente. Tudo pode. Vem aqui, meu amor. Fala para mim. Vamos junto iluminar esse negócio. Não tenha vergonha. Eu também seria capaz de fazer a mesma coisa. Eu não sei o que tem dentro de mim. Então não aponta nos outros. Não pode. Isso é crueldade. Somos muito cruéis, arrogantes e cruéis. Incrível. Então, hoje de manhã a gente foi para a natureza, contemplar. E eu queria saber o quão mais importante é a prática formal do que uma experiência como essa. Porque eu, particularmente, nossa, para mim é lá estava muito melhor, é? Você está querendo dizer? Também. Tá bom. Não, mas eu percebo, pela questão da concentração, assim, porque no momento que a gente estava lá embaixo, no rio, andando sob as pedras, a gente tem que cuidar, prestar atenção, ficar atento para a gente não escorregar, para ver se não tem nenhum bicho, se a gente não vai pisar em cima e tudo mais. E eu tenho essa dúvida, assim, o quanto sentar e pegar um livro e gera mais mérito do que um momento como esse. Assim. A prática formal, ela só é um treinamento, como se fosse um aquecimento para a gente se manter presentes nas outras situações. Então, se eu não treino um pouquinho, é muito difícil eu descobrir a quietude já em movimento. Lembra que eu falei para vocês, acho que ontem ou antes de ontem, ao levantar bem devagarinho, para não quebrar a experiência da quietude, e você levar a quietude por dentro do seu movimento? Então é muito difícil a gente fazer isso já correndo, andando, falando, comendo, lambendo, batendo, né? Então a gente vai treinar isso sentados, mas é justamente para a gente se livrar da prática. Isso é só remédio, tá? A gente senta para deixar de sentar. Então tá tudo bem, porque realmente, né? A hora que a gente consegue integrar esse silêncio, essa quietude, com tudo que acontece, claro que é muito mais interessante ficar numa sala voltado para a parede. É só treinamento isso. Aí você senta em qualquer lugar, de qualquer jeito. Acabam as formalidades. Aí você é naturalmente, você está naturalmente presente, naturalmente quieta.
Quando se move, não se perde. Então, como é que mantém a quietude no movimento? Não fica louca. Não engata numa terceira e vai embora e ninguém mais te para. Por isso que eu fiquei falando isso, né? Se move e para. Se move e para. Até que vai chegar um momento em que você para e quando você volta a se mover, não faz mais diferença. Internamente você está no mesmo lugar. Por isso que é essa importância, né? De saiba o que você está fazendo. Daí daqui a pouco você não está mais treinando. Daqui a pouco é assim. Você falou, Marcinha, sobre não se distrair, né? Uhum. Aí eu fiquei pensando, né, sobre... normalmente os nossos lazeres são baseados na distração, né? Uhum. E nós temos relações com outras pessoas que não são budistas, né? Sim. Então nós temos uma vida social. Uhum. Né? Espero que meus amigos não vejam esse vídeo, né? Mas... Vamos girar a câmera aí para ver quem é que está falando. É Fernando, né? É o seu nome? É isso? Tá bom. Mas enfim, né? Às vezes a gente fica numa saia justa, porque às vezes a gente também não quer entrar nesse jogo, né? Tem aquela palavra em inglês, né? Small talk, né? Ficar assim, dá uma sensação. Às vezes a gente, não sei se vocês sentem isso também, mas uma sensação de perder tempo, né? De ficar num papo mais raso, né? Mas ao mesmo tempo, não sei, né? Se é só comigo. mas ao mesmo tempo também não quero ser o budista chato também, né? Não seja. Não vale a pena. Então, não vale a pena. Não sei se você já passou por isso, você recomenda, assim, alguma coisinha? Assim, sim, tipo... É porque quando a gente conhece o budismo, a gente fica super entusiasmado, né? Com as práticas, né? E com essa visão, com o próprio silêncio, né? Então, pode acontecer isso, né? Da gente querer sair manifestando isso, falando sobre isso, ou mudando radicalmente o nosso comportamento, né? A gente começa a ficar estranho. Assim. Isso realmente gera um constrangimento, né? Nos grupos, na família. Mas o que a gente vai fazer também? A gente vai fazer o que pode, como eu falei já, né? A gente vai aprendendo com as próprias experiências, a medida disso, né? Mas da minha experiência, assim, quanto mais camuflados a gente tiver, melhor. Né? A gente não fala, por exemplo, ensinamento sobre vacuidade. Não fala com ninguém sobre isso. Se não for em sanga, não sai falando do vazio. Chega para tua mãe, ela fala alguma coisa para você, reclama do teu quarto. Mãe, forma é vazio, vazio é forma. Quarto é vazio, vazio é quarto. Isso é super delicado, porque daí as pessoas começam a achar estranho o que a gente está fazendo, e ao invés da gente gerar um comportamento, né, que inspire as pessoas a procurarem algo, né, para a vida delas, um caminho espiritual, um caminho de autoconhecimento, elas vão achar que a gente está muito chato, que a gente não sabe mais se divertir, a gente não sabe mais comer, não sabe mais beber, não sabe dar risada, né? Só que é isso que eu falo, cada um vai ter que encontrar a medida de relaxar dentro das experiências e não se perder, e nesse exercício de atenção não ficar rígido demais. Então, né, esse pontinho, isso só o tempo vai nos dar. Mas eu acho que todo mundo vive um pouco isso, né? Eu me lembro disso bem. Mas e não adianta, e não vai, gente. E olha, as pessoas mais próximas são as pessoas mais difíceis a gente dizer qualquer coisa. Por isso que eu gosto sempre assim, os mestres como espelho, né? Você veja, eles não vão atrás das pessoas. Quando é que eles falam do Dharma? Quando ele senta aqui e as pessoas vêm e sentam ao redor dele. Então elas querem ouvir, elas vieram até ele. Mas quando o lama levanta daqui e vai no banco, vai arrumar o carro, ele não fica dando palestra, né? No banco, pro mecânico.
Quem fica do lado do lama, né, de vez em quando, e vê, assim, nossa, uma pessoa aparentemente normal, não é? Tá ali. Mas tá ali, né, aparentemente normal, mas tá inteiro. Tá o lama inteiro ali. Quem vê, vê. Quem não vê, não vê. Mas ele mesmo não vai impor nenhum tipo de comportamento, né? Que as pessoas precisem se prostrar, precisem ouvir o que ele está falando, né? Ele senta e quem se aproxima, se aproxima. E ele fala para quem quer ouvir, para quem está no ponto de ouvir. Mas a gente pode pensar a mesma coisa, né? A gente sai para exercitar o nosso olhar lúcido, para exercitar a virtude. É bonito porque daí quando a gente começa a entender Prajna Paramita, a gente começa a entender o papel da virtude. Quando a gente tem mais amigos, quando a gente vive em ambientes, né, de mais gentileza, de mais harmonia, é mais fácil exercitar a investigação do que você batendo em todo mundo, aí vai investigar a fome é vazio depois que o outro está com o olho roxo e um punho assim para tua cara, né? Aí é mais difícil. Agora, se você está num ambiente de gentileza, onde você cuida das pessoas, tem mais amigos, mais fácil investigar a realidade. As pessoas de tempo em tempo estão quietas, estão comendo, estão tomando banho, tudo normal, né? Então a gente entende isso. Então tem muitas coisas que a gente pode seguir fazendo sem precisar transformar em ritual. Ser gentil com as pessoas. Ninguém vai perguntar, você é budista? Tão gentil? Isso é do budismo? Não, isso é do humano, né? Apreciar a gentileza. Aí você está presente, ouvindo. Nossa, você ouviu o que eu falei? Sério? Você entendeu o que eu falei? Mas estava te ouvindo. Sério? Então, tem vários exercícios que a gente pode fazer sem criar contraste. Aí o que acontece? Daí essa é, né, a malandragem. Aí você está ali. Só que daí as pessoas mais próximas sabem que você anda praticando não sei o que, não sei aonde. Aí um dia elas perguntam para você. Você falou uma vez que você medita, é isso mesmo? Você falou que ia numa palestra sobre meditação. Porque ela está vendo em você. Ela está vendo que tem um silêncio agora, assim, né? À tua volta, na tua presença. Aí, às vezes, pode acontecer, pode não, mas pode acontecer que alguém da família venha te perguntar alguma coisa, algum amigo. Mas lá do fundo do coração eu digo, não tenha nenhuma expectativa. Né? Toma o lama como espelho e apenas seja silêncio e quem perguntar, quem se interessar, você expressa. Caso contrário, gentileza, presença, né? Assim, esse cuidado. Tá? Aí lá no fundo do coração é isso, né? Se você teve um olhar para o outro profundo, alguma coisa se plantou ali naquele coração. Se não for nessa vida, pode ser em outras. A gente não precisa ter pressa. Se a gente tem a visão Vajra, a gente reconhece que todos nós estamos numa bolha de sonho. Mesmo que esteja sangrando, esteja num presídio, ainda assim é uma bolha de sonho. Então, se a pessoa ainda não alcançou, né, essa visão da liberação, ou interesse pela liberação, não tem problema, ela está sonhando. Ela não está morrendo, não está sangrando de verdade, é só no nível relativo. A consciência primordial está intacta. Em algum momento ela engata no Dharma. Principalmente se ela te encontrou. Você só olhou para ela. Aquilo já é alguma coisa na vida do ser. Por isso que a gente também está perdoado se a gente, sem querer, pisa numa formiga. Aí a gente tem um laço com essa formiga agora. Melhor não pisar, mas se pisou, é melhor que tenha sido um praticante. Porque daí, quando você atinge a liberação, todas as pessoas ligadas a você, por karma positivo ou negativo, elas vão chegar no Dharma. Bom, né? Estamos todos juntos, isso aí, ó. Não tem como, temos que ir juntos. Ai, vocês. Claro. Juntos até a iluminação. Mesmo barco.
Isso. Deixa passar. Então, Márcia, o que eu queria perguntar é uma visão que eu tinha, assim, vamos dizer que eu era da geração good vibes, assim, sobre o pensamento positivo, assim, que antes de eu entrar em contato com o budismo, a gente tinha muito essa visão, que tem que... Eu achava que o budismo era isso, na verdade. Que a gente tem que ter pensamento positivo, porque se a gente tem pensamento negativo, a gente atrai coisas ruins e tal. Eu queria entender melhor se existe mesmo essa questão de atração, sabe? Por exemplo, eu tenho medo de algo e eu começo a pensar em situações que poderiam acontecer daquilo que eu tenho medo. Então, isso pode atrair mais uma situação futura. Não falando de karma, que a ideia que eu tenho de karma é uma coisa mais complexa, que é uma coisa, não sei, se leva mais tempo, enfim. Queria saber um pouco sobre isso. Se a gente olha, né, esse ensinamento da bolha, a gente vê que é assim mesmo, né? Dependendo do que eu tenho dentro, eu, sem perceber, eu começo a reunir os elementos fora. Se eu tenho pensamentos de raiva, o que eu vou ter à minha volta? Um monte de inimigo. É óbvio que... Mas não é que a gente está atraindo coisas ruins, a gente está imantando com os nossos olhos. Porque não tem nada ruim ou bom. Mas se eu me habituo a ter um olho ruim... Que olho ruim. Olho pesado. Tudo que aparecer eu vou achar que é ruim. Quem tem olho bom... pode vir um assaltante, pode vir uma doença e vai transformar aquilo em ensinamento, em algum tipo de liberação. Então a gente nem precisa se preocupar com essa história, atrai ou não atrai. É assim, gente, é prajna paramita. Os fenômenos são não nascidos, eles não têm características. Eu não preciso mais rezar para que venham coisas boas e rezar para que as coisas ruins caiam no terreno do vizinho. Não, tudo depende do meu olho. Eu simplesmente, como o Shagdu Rinpoche diz, eu rezo pelo melhor. Eu não sei o que é melhor para mim. Então, estou aberta. Aquilo que eu precisar para florescer, que venha. Aquilo que diz respeito, né, ao meu caminho, que venha. Tenho o olho Vajra. Tá? Alguém quer um microfone aí? Gente, se alguém quiser... Não, é que ele falou, eu lembrei dessa questão de amigos. Daí juntou. Não, mas é interessante isso, porque realmente as pessoas sabem assim, que está meditando, está fazendo alguma coisa e vêm perguntar. E daí eles vêm perguntar assim, me ensina a meditação, eu vi lá na TV que é muito bom. No Globo Repórter, né? E nesses casos, o que a gente faz? Ensina. Uai. Mas eu ensino a meditação formal que o Lama me ensinou. Eu ensino... Ensine aquilo que você sabe. Tá. Né? Isso que é importante, que a gente ensine aquilo que é a nossa experiência. E se a gente não está se sentindo preparado para falar qualquer coisa, daí a gente dá o cartãozinho do SEB. E não deixa de dar o cartãozinho do SEB, né? Porque isso é maravilhoso, né? Mas é importante que a gente não passe uma teoria, não passe aquilo que a gente não está vivendo. Ou que a gente seja honesto, esse é o método. Eu estou fazendo também, né? A gente não vai dizer para o outro que está vivendo alguma coisa, né? Porque senão a gente começa a passar as nossas ideias e já não está passando o método. E principalmente, se você começa a ensinar uma pessoa e você não tem experiência, a pessoa vai voltar com dúvidas. Então, se você não está exercitando aquilo e não tem já um grau de experiência, não tem como você sanar a dúvida do outro.
Não tem como você pegar na mão do outro e dizer, diante desse obstáculo, faça tal coisa. Então, se a gente não se sente preparados para ajudar nesse nível, daí a gente recorre a um amigo que tenha mais experiência, né, dentro do Dharma, apresenta o Lama, né? É o que a gente vai fazer. Mas tem que sempre pensar isso. Se eu ensino alguma coisa, eu estou me colocando à disposição para caminhar junto com o outro. Tá? Então a gente só precisa ter essa franqueza, essa honestidade de dizer quando não sei. Isso que eu realmente não sei, a gente vai ver juntos, vamos lá no SEB, vamos ver, conversar com o Lama, com algum tutor, ver quem pode nos auxiliar. Uhum. Geralmente, assim, a minha questão, quando as pessoas querem saber, elas querem saber por algo assim, bem sansárico, pode ser? Ah, assim? eu sei. Uhum. Tipo, eu quero me acalmar porque meu chefe está me cobrando e... Então, assim, daí a minha preocupação era isso, ensinar aquele método para ela usar. Mas quem de nós não chegou assim aqui? Daí depois ela mesma vai Sim, acessar. Claro. Se a pessoa não tiver, se ela tiver assim, realmente uma motivação muito rasa, aquilo nem vai andar muito longe. Daí você deixa que o próprio karma da pessoa, né, mostre para onde ela vai poder ir ou não. Mas se você ensina, não importa a razão, né? Claro, não vai ensinar a pessoa a meditar assim se ela falar, eu quero ganhar na cena e eu estou querendo fazer uma mentalização super poderosa e eu acho que o silêncio vai me ajudar. Daí eu acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre samsara, sobre, né, essas coisas, né? Mas se a pessoa vem porque ela está sofrendo, ela quer, né, está sofrendo com o chefe, está sofrendo por carência, o que quer que seja, te ensina. Porque naturalmente dela começar, quando ela começa a praticar, aquilo vai florescendo, ela vai tendo mais curiosidade, né? O ideal é como a gente faz aqui no SEB, né? A meditação, ela está dentro de um contexto. Talvez seja, acho que eu entendo o que você está colocando, porque daí é delicado, por exemplo, se a pessoa não ouve nada sobre samsara, sobre roda da vida, sobre transitoriedade, né? Daí a meditação ela fica assim, é quase como se ela não tivesse um solo fértil para ela continuar e aprofundar. Então o que a gente pode explicar para uma pessoa que vem pedir instruções de meditação, a gente diz para ela, existem alguns ensinamentos, existem recomendações que dão sentido para a meditação na nossa vida. Aí você diz isso, seria interessante você, junto da meditação, estar contemplando algumas coisas. Daí você pode oferecer o livro do Lama Meditando a Vida, o Portões da Prática do Shagdu Rinpoche, algum vídeo do Lama Santen, da Monja Coen, alguma coisa que contextualize, né, a meditação, ampliando, né, a perspectiva do que vai ser feito e dos frutos que podem vir. Porque o Lama diz isso, né? Que quando a gente não está tendo energia para meditar, é porque está faltando o estudo sobre a visão. Então, quando os mestres falam sobre a meditação, eles vão apresentando o fruto do seu silêncio. Eles dizem como era a vida antes e como é a vida segundo o olhar de lucidez. Então, quando a gente vai ouvindo isso, né? Aí a gente vai ganhando energia para sentar e fazer o mesmo trabalho. Então, às vezes, a gente soltar, né, o método da meditação assim, né, sem preparar um solo mínimo, né, de contemplação sobre a vida, pode ser que aquilo não floresça. Então, a gente tem que olhar um a um como é que a gente pode oferecer isso. Tá? Uhum. Então... É bom que quase chegou no assunto. Quase. Então vamos lá. O que eu quero perguntar sobre motivação. Essa questão não é nem uma pergunta, um desabafo. É um ponto que eu patino, assim, né? Uhum. Mas porque tem a motivação autocentrada, que é essa, a gente quer superar o nosso próprio sofrimento. E essa motivação que é ajudar todos os seres, que é a motivação que a gente busca, digamos assim, né? E para mim me parece que, na verdade, a motivação a ajudar todos os seres, quando a gente foca nela, ela é bem mais fácil de levar. Só que o Prajna, quando eu olho para ele, quando eu vou fazer ele me parece
autocentrado, não sei, parece que a gente vai olhar para as nossas coisas, sabe? E esses dias até eu me encontrei num texto, eu não vou saber dizer onde, mas estava escrito assim, motivação Vajra. Se eu não me engano, é nos 21 itens. Estava lá, motivação Vajra. E eu fiquei sem entender onde que se encaixou o Vajra na motivação, entendeu? Então Para a gente escapar dessa ideia, né, que os 8 pontos são autocentrados, você pode pensar que você não está investigando o teu mundo. Você está investigando o mundo humano. Quando a gente conhece os nossos conteúdos, a gente conhece o conteúdo de todas as pessoas. Porque é tudo muito parecido. Não é? Quem é que não sente raiva? Quem é que não sente medo? Quem é que não sente carência? Quem é que não tem visão dual? Não é? A gente vai olhar que todas essas contemplações, elas vão ser úteis para todas as pessoas. Então você não está fazendo isso por você. Não tem quem faça uma prática dessa e não comece a se interessar pelas pessoas. Você vai tendo alguns níveis de liberação e vê os outros sofrendo. Você vai... Aquilo que eu falei, não tem como guardar para você. Tá? Então, o interesse pelos outros, ele é um resultado natural da nossa liberação. Não importa se lá a gente não está com essa compaixão toda. Não tem problema, porque é difícil mesmo. A gente começa como seres humanos, visão dual, super autocentrada. Ninguém pode dizer assim que está super compassivo. A gente não precisa se enganar. Vamos ser francos entre nós, está tudo bem. Eu não sei até onde vai a minha compaixão. Acho que vai até aqui. Né? Se eu não almoçar, daí eu já não sei se eu sou tão compassiva depois das 2. Né? É assim, como seres humanos a gente tem essa limitação, né? Então... a gente entende que a bodhicitta, né, que vai falar que é esse coração, né, da verdade, né, esse coração altruísta, a bodhicitta, o mais importante é a bodhicitta absoluta. Porque a bodhicitta relativa, ou seja, a compaixão relativa, somos nós aspirando à compaixão. A bodhicitta absoluta é uma compaixão natural, não tem alguém ali querendo ter compaixão. Quando nós descobrimos a nossa verdadeira natureza como consciência primordial, e a gente volta a olhar para as outras pessoas, você não vai pensar, será que eu vou sentir compaixão? Acho que eu gostaria de sentir compaixão. É instantâneo. Tá? Então a gente faz o que dá. A gente pratica a compaixão que tem nesse momento. Mas... Sim, só que a compaixão que vem com a sabedoria não é uma compaixão aperfeiçoada. Exatamente. A aperfeiçoada somos nós, melhorando um pouquinho, ampliando os espaços, desenvolvendo um pouquinho mais de paciência, ampliando o olhar e acolhendo um pouquinho mais, né, um número um pouquinho maior de pessoas. Então, aí ainda tem um melhoramento da pessoa, mas isso não isso é parte do caminho, ficar melhor. Daí com Prajna Paramita a gente está dissolvendo esse personagem que foi ficando melhorzinho. Aí a gente vai descobrir a base desse personagem, né? Consciência, sem características, que pode ser um ser raivoso, depois ficou mais ou menos, depois ficou um pouquinho compassivo, depois ficou um pouquinho mais silencioso. Mas qual desses, né? Então, foram as possibilidades, né, que a consciência primordial manifestou. Então, não se preocupe, né? Não fique se avaliando. 5 anos de prática, eu não vou dizer para os outros, né? Mas eu falo aqui na frente do espelho, não melhorou muita coisa, né? Não. Porque é assim, enquanto a gente tiver visão dual, a gente oscila. Às vezes parece que a gente até regride, né? Dependendo da situação, das emoções, parece que a gente piorou. Porque não tem como estabilizar uma identidade. Ela vai mudar. Por mais lindinha, fofa, cheirosa, né? Aparentemente santa, é transitória. Daqui a pouquinho ela está sentindo raiva, inveja, está toda apavorada de novo. Então não tem como estabilizar uma identidade dual virtuosa. Isso é ilusão. A gente pode usar ela por um tempo, como eu falei, né? Ela facilita a vida. Mas em algum momento a gente vai se soltar dela também, para daí reconhecer que
a consciência primordial, a natureza primordial, né? Quando surge o olho, né, de sabedoria, existe um interesse natural, sem esforço. Então, talvez motivação Vajra, eu não me lembro, né, dessa expressão, mas talvez seja isso, né? Não é a motivação de uma pessoa baseada em alguma meta pessoal, né? É algo nada, assim, existe um movimento natural, né, em relação, né, de benefício para as outras pessoas, né? Porque, e é assim, né? No sentido de que tudo é Vajra, né? Tudo é criado, né? Então a gente cria uma motivação, né? Então ela não é algo físico e externo, né? Mas por um tempo a gente usa a motivação relativa, né? A gente usa para caminhar, né? Para não se perder. Mas tem um momento que você não precisa mais falar de motivação também. Você está naturalmente... Isso é a tua vida agora. Você não precisa aspirar a viver isso, você já está vivendo isso. Mas quando a gente está começando o caminho, é muito importante nutrir, né? A motivação, esse querer direcionar, como está naquele texto raiz, né, aqui do Prajnaparamita, né? Direcione a sua mente, né, o foco da sua mente, da sua energia como uma flecha, né, para o caminho. Ali ele está falando do contexto da motivação, da meditação, mas isso é para o caminho, para o próprio caminho. É um coração, né, em chamas. Não se dispersar com outros propósitos. Quando eu falo isso, a gente não é assim como para a gente ser um fundamentalista, né, um religioso carola, né? Não é isso, né? Não estou dizendo assim para você ser budista. Assim, é para você direcionar a tua energia para o que realmente importa nessa vida. Descobrir quem você é, descobrir que existe sabedoria, uma sabedoria natural que pode brotar dos teus olhos e do teu coração. Que você não precisa andar como um mendigo nesse mundo. Mas se você não fizer isso, né, reunir toda a tua energia, toda a tua atenção nessa direção, né, a gente vai passar a vida como toda a nossa ancestralidade já passou. Não vai acontecer nada. Então eu, nesse texto que é muito importante, né, para mim, né, e para muitos acreditos aqui, como é que eu direciono a minha energia e lucidez combinadas exclusivamente ao rumo vermelho em meu coração? Fica muito complexo, né? Porque eu primeiro preciso de... Primeiro eu assumo que a lucidez em mim, nem sei se oscila ou se sequer existe. Então, e perceber a energia já exige muita concentração. Uhum. Então, e às vezes isso é outra coisa super difícil de manter, né? Que é o foco, né? E depois, assim, mesmo eu tento visualizar isso, tento visualizar a minha energia e direcioná-la ao rumo vermelho. Eu nem consigo ver o rumo vermelho no meu coração. Isso, mas não tem problema. Isso é uma linguagem. Não precisa ser o rumo vermelho. Imagina um coração vermelho, já está bom. Assim. Mas isso vem com o tempo, Miguel, sabe? Sim, eu tenho expectativa. Eu só estou... Isso, é isso que você falou, perseverança. Paciência e perseverança. Paciência e perseverança, né? Por falar nisso, eu tinha outra pergunta que era... eu gostava que você nos contasse um pouco como é que você lidou, que eu assumo também que quem faz um retiro de 3 anos deve ter momentos de querer
desistir. E então, como é que uma pessoa... Medo de querer desistir? Não, de momentos que é tipo, não sei se vou aguentar. Sim. Então, como é que alguém que se determina a fazer um retiro, não precisa ser 3 anos, que seja apenas 3 meses, porque há pessoas que desistem, né? Até um retiro de 3 dias há pessoas que desistem. Sim. Então, em 3 anos deve ser um pouco mais intenso, né? É mais tentador desistir. Tem bastante tempo para pensar sobre isso, né? Desistir, né? Como é que um praticante que quer levar a sério esse caminho lida com esses assaltos de querer desistir? Né? A gente chega mesmo a ter esses momentos de desistência, né? Mas a gente não vai muito longe. Né? É como uma criança que diz que vai embora de casa. Faz a trouxinha e vai indo, né? Daí a mãe, sábia, fica lá, né, esperando no portão, fica só dando uma olhada, né? Aí a criança vai até a esquina e volta, não é? É isso que acontece com a gente, né? A gente diz assim, desisto, tô cansada, vou voltar para minha terra natal, no colo do meu pai, do meu namorado, sei lá de quem, né? Mas a gente não consegue mais dar as costas para o mestre, para o caminho. A gente já... claro, isso é uma etapa do caminho, né? Mas se a gente já praticou um bom tempo, aí a gente não tem outra coisa. É difícil alguma outra visão que nos convença. Exatamente. Que a gente vai tendo alguns frutos, né? Então... A gente desiste assim como, né, uma criança faz, né? Ai, cansei. Mas não tem como, porque não tem para onde olhar, não tem mais para onde olhar. Você não tem mais esperança nas coisas comuns. Não. Então você diz, bom, agora não tem volta, agora eu vou até o fim desse negócio, não sei quanto tempo vai durar e vou. E a gente vai indo. E com o tempo a gente consegue integrar. Quando eu falo assim, fica até perigoso, né? Ai, nada mais, né? Não tem esperança em mais nada. Parece que ficou um buraco negro a vida, né? Mas depois a gente integra, né? Isso que a gente estava falando com o Egon, né? Assim, de poder voltar a tomar sorvete, a comer pizza, a sentar com os amigos, a ver novela com a mãe, né? Vai fazer várias coisas comuns, mas integrando agora o teu silêncio, a tua presença. Não tem, daí esse contraste ele desaparece, né? O Leozinho, cadê o Leozinho? Leozinho! Não? Posso Depois? pegar uma cadeira? Tá bom. Isso, viu? Um gentleman. Ontem a gente falou bastante de crianças, né, Márcia? E de criar as crianças. Você falou em comunidade, fiquei pensando na Sicília. Que maravilha, né? Uma criança assim, nesse ambiente. Não. E eu vejo muito sofrimento nas crianças, não só muito sofrimento, muita concorrência. Eu vejo a nível pessoal, meus sobrinhos. Além da escola, é um trilhão de hobbies e competição e bullying, blá, 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 blá. E os pais, prática zero espiritual. Então, assim, eles... Hiperatividade, tomam remédio, né? Um pouquinho mais longe, filhos de amigos, afilhados também, muito sofrimento. Não tem tempo de brincar, não tem contato com a natureza. E mais longe um pouco, que eu acho que mais atinge a sociedade, um trabalho voluntário que eu participo com amigos, de abrigos de crianças que são tiradas da rua. Pior cenário, assim, né? Possível, imaginável. Aqui em Curitiba, você faz isso? E o sofrimento é mais ou menos o mesmo, assim, a raiva, se batem. Não é só porque são crianças de abrigo, eu vejo também meus sobrinhos, assim. Então, fazendo um link de ontem com hoje com a meditação, eu tenho vontade, às vezes, de chegar e ensinar
No mínimo, sentar, respirar. E até teve um caso interessante essa semana. Eu sou madrinha de uma menininha de um abrigo que foi adotada. Não é tão menininha, agora eu conheço ela desde os 5. Foi uma história horrível, final feliz, caiu numa família linda, mas que não tem espiritualidade. E ela chegou para mim e falou: Tia Márcia, me ensina a meditar. E eu sou meditadora há muito pouco tempo, mas eu faço yoga faz tempo. Então ela acha que... Sim, associou, né? E ela vê que faz bem e tal. Que lindo. Tudo que ela lembra de, eu vi um panfleto de yoga, não sei o quê. Então fica uma sementinha. Fica. Eu não sei até que ponto a gente pode inserir um pouquinho uma sementinha nas crianças. Porque elas estão... É muito necessário. Sofrendo Só que muito. quem que ensina essas crianças, do mundo, né? Mas os pais, pois assim, todos esses níveis que eu estou falando, estão... Esse é o dilema, né? Esse é o problema. Porque eles só podem aprender recebendo dos adultos. Se os adultos não tiverem esse interesse, né? Então é um trabalho lento, sabe? A gente conseguir mudar agora esse panorama, né? Mas eu acho que as crianças já estão vindo um pouquinho diferentes também, né? Elas andam super questionadoras, né? Então, se os adultos não mudarem, talvez as crianças mudem quando a gente começa a vir uma outra geração, né? Nos questionando. Né? Eles estão muito mais espertos. Uma idade mínima, assim, para começar? Eles brincarem, 12 anos, não sei. Ou leva numa brincadeira. Não sei se é o momento. Com 4 anos. Porque daí tem que encontrar, né? Tem esse livro, né? Meditação para Criança. Tem aqui na lojinha? Você viu esse livro já, Márcia? Isso. Viu que o Miguel está falando, está lembrando que nesse livro, né, a autora incentiva não a ensinar a meditação, mas a atenção plena. E aí isso você pode ser realmente de várias formas, né, nas brincadeiras, né, no trabalho, em tudo, né, você pode transmitir isso. Eu acho interessante ler o que está disponível de pessoas que estão fazendo experiência com as crianças. Já tem isso disponível, né? A gente não precisa começar do zero. Por exemplo, esse livro foi super bem recomendado, né, pelo próprio Alan Wallace, né? Esse Meditação para Criança, que tem aqui no SEB. E aí a gente vai fazendo como pode também, né? As crianças que estão próximas, se tem alguém que tem esse interesse, sabendo, né, que tem a sanga do Pequeno Buda aqui no SEB. Mas o desafio é esse, né? As crianças, o que o Lama fala, as crianças copiam os adultos, né? Ensinar pelas costas. Então, é aí, né, que a coisa pega, né? O que os adultos estão ensinando quando sem falar nada? Principalmente isso. O que a gente ensina sem falar? Que é isso que as crianças pegam. As crianças começam a imitar os nossos gestos. É só olhar, né? Quem tem criança em casa, né, na família, começa a ver como eles vão fazer, começa a ficar igual o pai e a mãe, falar coisas. Então, você quer saber o que pai e mãe conversam nos bastidores? Né? Veja o que a criança entrega o que está rolando na família, né? Eles não. A mãe diz: isso é segredo. Tá bom, né? Eles falam igualzinho, né? Então, se o casal tem algum nível de violência, a criança vai estar perturbada por isso, né? Então, o Lama diz isso, né? Que as crianças, elas absorvem a paisagem, a bolha, né, dos pais. E sem falar nada, sem querer ensinar. Mas aquilo que é vivido e sentido, é assim que nós mesmos, né, recebemos o karma da nossa ancestralidade. Pela paisagem dos nossos pais, que eram dos nossos avós, que eram dos nossos bisavós, e poucas mudanças vão acontecendo ao longo do tempo. Ainda que mude assim, o cenário, né, a nossa parafernália, a gente vai ver que as emoções, essa complexidade, né, das estratégias dentro da vida, a gente vai fazendo tudo muito parecido. Então, aí que a meditação vem como uma oportunidade da gente gerar um espaço, né,
para alguma outra coisa acontecer. Hoje, inclusive, no rádio, sobre exatamente a educação. E aí, o psicólogo falou, ele tem uma tribo da África que diz que para educar uma criança é necessário uma aldeia. Viu? Claro, é comunidade. Ai, que lindo, né? Que a gente consiga alcançar isso, que a gente consiga ver isso, né? A sanidade, isso. A gente tem esse embrião, né, aqui, de aldeia. Quando fala dessa questão da comunidade, né, tem um conceito na área da educação que é a comunidade de aprendizagem. Então, a visão é de que não é só quem está muito próximo que educa, isso. Mas o contexto de uma cidade educa, a mídia educa, né? Aí tem o ambiente da escola que educa, tem o que ele vê, né, o mundo trajetos educa. Né, por onde ele passa. Então, essa é a grande comunidade. E daí a proposta dessa abordagem é criar um projeto educativo para uma dada comunidade. Porque a gente está cada vez mais conectado por mecanismos, né, que seja pelo carro que leva rápido, pela TV, pela internet. Então, como é que a gente cria, né, pelo menos aqueles que estão mais próximos, né, ao redor de uma escola, e a escola sendo o agente focalizador, como é que a gente cria um projeto dentro de um território para amparar a educação de um coletivo de crianças? Então, essa é uma abordagem que vem sendo muito utilizada e estudada na América Latina. Ai, gente, e existem alguns ícones e algumas experiências, né, que daí vai para o conceito de cidade educadora, né? Ampliação do território, né, para além dos bairros, mas para cidades. Assim. Faz sentido, né? Faz. Muito sentido. Então, e bem interessante. A América Latina e a Espanha estão bem... Aqui na América Latina, quais países? Tem na Argentina algumas experiências, na Colômbia, e aqui no Brasil tem algumas cidades também. E o Instituto Natura tem um projeto muito bonito, com investimento financeiro e educação online para professores, com vários cursos e comunidades virtuais, né, de interação e em alguns encontros presenciais para trocas de experiência nesse sentido. A Natura está investindo muito nesse projeto de comunidades de aprendizagem, comunidades educadoras. É isso mesmo, né? Porque tudo é informação, tudo educa, né? Exatamente. Não tem como criar um núcleo e dizer que ali tudo vai acontecer, né? A criança está aprendendo em todas as direções, né? No contato com tudo. Daí fica bem complexo, né? Entra o conceito daquela educação integral, de período integral. Período integral daí, né? Que nem sempre é integral, né? Mas é período integral. Eu acho que está bem, né? Por hoje, por esta noite. Amanhã já está encerrando, não é? Amanhã é domingo já. Mariana quer perguntar?
Ah, é? Ah, pronto. Última pergunta. Uhum. Assim, eu tenho acompanhado alguns vídeos teus, né, no YouTube que falam sobre relacionamentos lúcidos, falam sobre a solitude, né, de você ter esse tempo, de você passar por um processo, né, do silêncio, de você conseguir, enfim, né, tudo isso que a gente está falando aqui, né, alcançar isso. E aí eu, né, ponderando, assim, eu estou começando a conhecer, né, tudo isso, vim de uma tradição de anos, né, religiosa, de alguns conceitos, e estou tentando, na verdade, trabalhar e me despedir disso tudo, né, assim. E aí eu fico pensando com relação aos relacionamentos afetivos, né, como a gente pode utilizar esse conhecimento que foi falado do não é, né, com essa, vamos dizer assim, a visão sobre os relacionamentos afetivos, sem que eles se tornem utilitários, né? Assim, eu não sei como trazer isso, porque parece assim que aí o relacionamento afetivo da maneira que eu conhecia, o que, né, as pessoas vivem, né, não faz sentido mais. Não funciona mais, né? Né? Nunca funcionou, na verdade. O que a gente demorou tanto, né? Nossa, mas as pessoas vivem e morrem por isso, né? E o que se torna isso? Então, por que eu vou me relacionar com alguém, né? Qual é a motivação? Qual seria o movimento, né, a partir de uma lucidez de me relacionar com uma pessoa? Porque se não é uma visão utilitária, que é, eu preciso, né, a pessoa tem que suprir as minhas carências, tudo assim. Eu não quero uma resposta, né? Porque senão você também estaria limitando isso e fechando isso. Eu vou te dar umas regrinhas, em 5 passos, tá? Me aguarde. Não tem como ser assim, porque senão limitaria. Eu sei que seria expansão, né? Mas só para falar um pouco sobre isso, assim. Como é teu nome mesmo? Carol. Carol. Porque assim, a gente vai superar a visão utilitária, mas a gente continua precisando uns dos outros para o caminho. Mas não com a visão utilitária. Porque eu preciso dos outros para quê? Para me conhecer. Eu preciso dos outros para quê? Para florescer. Porque como é que eu vou sentir que o amor floresce sem ter alguém? Como é que eu vou saber que no meu coração tem medo se não tiver alguém que desperte o medo? Então é nesse sentido que a gente precisa uns dos outros, mas não na visão utilitária, que o outro é que vai sanar a minha dor, o outro é que vai trazer a minha felicidade, o outro é responsável por me proteger, por ser o que eu quero. Mas eu não vou deixar de me relacionar, porque eu não tenho como me conhecer se eu não me relacionar. A gente faz Prajnaparamita, né, em retiro, mas os mestres todos eles dizem, você só vai saber se você realmente pacificou a tua impaciência, a tua intolerância, quando alguém vier e sapatear na tua frente e não fizer o que você quer. Isso! Esse é o controle de qualidade. Tá? Então é dessa forma. Então a gente não vai dizer assim, então eu não posso mais me relacionar, eu nem sei como me relacionar. Então pensa assim. Então, num primeiro momento, nós vamos tomar as relações como um espelho de nós. Então, na medida em que o outro se mexe, eu me conheço. Mas agora eu não vou mais reagir a isso. Eu vou aproveitar, vou agradecer as situações que aparecerem e eu vou trabalhar isso dentro de mim, né? Em solitude. E daí, num outro momento, eu expresso os frutos da minha prática, né? Eu vou exercitar a virtude, eu vou exercitar o amor, a generosidade. Daí, nesse sentido, fica super interessante, né? Se relacionar. E aí, a visão utilitária não tem nem espaço, não tem mais nenhum sentido. Porque daí, quando eu já estou nesse segundo momento, que é oferecer os frutos da prática, eu já estou partindo cada vez mais de uma inteireza maior. Eu estou entendendo cada vez mais que o outro não pode me fazer feliz. E vai surgindo uma super leveza daí.
Porque daí não importa mais se o outro chega atrasado, se o outro falou o que devia falar na hora certa ou na hora errada, se o outro, né, não se arrumou como tinha que se arrumar, se o outro olhou para o lado e não era bem para onde tinha que olhar, né? Se você não vai mais pedir a senha do celular da pessoa, você não quer mais ver o que ele andou vendo ou ela andou vendo. Isso não importa mais nada. Por que não importa? Porque tudo que você olhar é você. Você está se olhando, você não está olhando o mundo do outro, você está olhando o teu mundo. Então não importa o que o outro está fazendo. Eu vou organizar esse mundo louco aqui, né, que está fazendo eu me relacionar dessa forma perturbada. Daí no momento seguinte, né, eu sou espelho de lucidez, de paciência, de centramento para o outro. E o outro começa a se inspirar. Porque não tem como o outro ser outra coisa. A gente dança junto. A gente injeta uns nos outros aquilo que a gente tem dentro. Daqui a pouco, vocês já viram como os casais vão ficando muito parecidos? Às vezes até fisicamente, parecem irmãos às vezes, né? Vai passando os anos e eles vão ficando do mesmo jeito de sorrir, de falar. Alguma coisa vai acontecendo ali, né? Uma simbiose, né? Então, na medida que tem um dos dois vai se tornando lúcido, não tem mais espaço para o outro ser louco. Se o outro quiser ser louco, ele vai pedir a separação. Se o outro for esperto, ele vai buscar alguma coisa para correr atrás do ser lúcido. Assim, ops, tem alguma coisa acontecendo aí. Ok. Até aí tudo bem. Mas para quem está começando nesse caminho, que não encontrou essa lucidez toda, assim, não se está no meio de uma super relação. Não se perder no meio das coisas, assim, também. Que é como você comentou para ele, né? Acho que quando ele perguntou, né? Vai lá, né? Você vive aquilo, mas você não se perde naquilo também, né? Existe um pouco disso, né? A gente não vai ter grandes sucessos logo no começo, né? Alguns erros, alguns acertos, alguns avanços, algumas, né, situações complicadas. Aí a gente tem que se encharcar desse Dharma, né? Aí você faz isso, em vez de você ficar o tempo todo pensando na outra pessoa, gera um tempinho para pensar no Lama. Aí fica só ouvindo o outro, pedindo declaração de amor para o outro, não. Vai ver a declaração de amor do Lama, né? Dharma é pura declaração de amor. Por que a gente fica esperando, né? Que eu quero ouvir aquela pessoa dizer eu te amo. Ai, agora está tudo bem. Né? Aí a pessoa esqueceu. Terça-feira ela sempre disse que me ama e hoje ela saiu e não disse que me ama. Então ela não me ama mais. Né? Foi encontrar outra pessoa, tenho certeza. Né? Então a gente abre espaço agora, né? A gente está muito grudado uns nos outros. As relações ficam complicadas pela falta de espaço. Porque nós somos muito inseguros. E a gente acha que a gente mantém o outro porque eu estou ali, ó, ligada. Eu sinto o cheiro de coisas estranhas no ar. Tem algo estranho. Aí já lá, tá com as antenas, as estratégias todas. Coisa mais chata, né? Para nós e para o outro. Então isso é falta de espaço. Eu não sei ficar só. Eu não sei, né, lidar com os meus conteúdos sem estar interagindo com outras pessoas, sem estar mudando a minha paisagem em função do que o outro me traz. Eu estou toda na dependência de ser a partir do que o outro é. Falar a partir do que o outro fala. Isso é falta de espaço. É o primeiro elemento. Se a gente for falar dos 5 elementos, para curar, o primeiro elemento é espaço. Senão não tem nem como. Por que a gente cria espaço? Aí passa um vento. Troca o ar, troca os ares, traz outras possibilidades, varre o que tem que ser varrido. Né? Aí vem o fogo. Quando tem espaço e a gente varre coisas velhas, criatividade. A gente vai fazer outras coisas. Essas coisas realmente, né, se mostrarem úteis, surge fluidez. Eu começo a fluir por dentro de outras coisas, outros hábitos. Daí surge um novo solo, terra. Outro solo, estou fazendo outras coisas. Tá? Então, espaço. Primeira coisa, não fica em cima da outra pessoa.
Começa a fazer outras coisas. O outro vai ficar talvez com um pouco de medo. Pode ser que o outro ache que agora você está meio estranha, porque ele reclamava. Mas agora que você não está mais em cima, por quê? Né? Daí, não, meu amor, tá tudo bem. Tô só aqui vendo umas coisinhas aí, ó. Tem uns vídeos aí, tô estudando algumas outras coisas. Aí você começa a ouvir o Dharma. Aquilo que eu falei de Prajna Paramita, vai ficar encharcada dessa história aqui, até que isso seja os teus olhos. Aí o comportamento vai mudando. Vai fazendo silêncio, mas às vezes a gente está em casal, né? Talvez não consiga ter uma prática formal direitinha, né? Porque tem esse convívio. Mas não espere pela formalidade. Faz esse silêncio a qualquer momento. Esse recuo que a gente está aprendendo, nada nos impede. Ou ninguém vai chegar no nosso pescoço e falar assim, se mexa. Você fica ali parado e outro chacoalhando o teu pescoço, né? Parou? Pronto. Ninguém... Né? Você vai fazendo isso devagarinho, né? Com naturalidade, com relaxamento. As outras pessoas vão achar isso bom. Né? Aí testa, depois vem contar pra gente no próximo retiro como foi, tá? É bom, né, falar sobre isso. Se a gente começa a exercitar isso, né, na comunidade, a gente pode fazer rodas de conversa sobre isso. Como é que está funcionando? Como é que estão indo as relações? Eu acho esse campo super interessante, super rico. Porque a gente é espelho. Né? Isso. As relações, né, geram... E assim a gente está criando né, uma realidade diferente. Né? Exatamente. Ó, daí pega aqui no que a Márcia estava falando. Né? O que a gente transmite para os filhos? Aí a gente pode, se o casal está tendo esse olhar um para o outro, né, vem um bebê no meio disso agora, né? Vem no meio do espaço. Né? Aí a gente já está numa comunidade vivendo isso, aí o filho já não é mais de ninguém, é o filho do espaço. Aí para essa coisa, é super fechada, assim, complicado, né, das possessividades, dos medos. Isso a gente transmite, né, para eles. Então não, né, um casal resolvido, mais livre, né, amoroso, naturalmente amoroso, não amoroso ali, né, eu e você. Tem um amor, assim, no ambiente, para todos que passarem por dentro, pelo lado, por cima, por baixo. Aí nasce um bebê ali também, né, nesse ambiente. Tá bom? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lute suri lute zalin sasun chaparpel droju chosuna midrau do zungele show. Muito obrigada. Tá bem? Bom descanso.